As recentes movimentações do jogo geopolítico internacional, envolvendo a questão Rússia e Ucrânia, trazem alguns questionamentos. Os desdobramentos dessa possível invasão podem trazer como consequência uma terceira guerra mundial? Estamos preparados para um novo conflito global? Qual será a posição do Brasil em uma possível invasão russa? É sobre esses e outros questionamentos que vamos tratar hoje. Então, bora comigo. Galera, a tensão continua crescente a cada dia e uma invasão russa na Ucrânia parece questão de tempo. Recentes alertas emitidos pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido mostram que a diplomacia não tem surtido o efeito que se espera. O governo americano tem orientado aos cidadãos americanos na Ucrânia para que se retirem o mais urgente do país, pois o conflito parece inevitável. Rodadas de conversas entre Estados Unidos e Rússia e alguns países europeus têm pautado o noticiário global, e a tentativa de uma resolução diplomática tem sido a busca dos principais envolvidos. Mas vamos voltar um pouco para poder entender o que tem levado a Rússia a mobilizar tropas para uma possível invasão ao território ucraniano. Então, o primeiro ponto-chave da questão é o contexto histórico. Voltemos ao período pós-Segunda Guerra Mundial, no ano de 1949, quando é criado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos lembrar que tanto Rússia quanto Ucrânia faziam parte do que ficou conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, que durante o período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, disputou a hegemonia geopolítica mundial com os Estados Unidos num período que ficou conhecido como Guerra Fria. Após o fim da União Soviética, em 1991, a maior parte das ex-repúblicas continuou no radar de influência da Rússia. Contudo, a recente aproximação da Ucrânia da OTAN acendeu um sinal de alerta no governo russo para o perigo da aproximação da área de influência dos Estados Unidos e de alguns países da chamada Europa Ocidental para a fronteira russa. A invasão e anexação da região da Crimeia em 2014, até então pertencente à Ucrânia desde 1954, pelo governo russo, foi um claro recado da Rússia sobre quais seriam suas ações se seus interesses não fossem respeitados no país. A Ucrânia é hoje a oitava maior população da Europa, com cerca de 40 milhões de habitantes, e é o segundo maior país do chamado leste europeu, atrás apenas da própria Rússia. Com uma história bastante complexa e atribulada, o que conhecemos hoje como Ucrânia foi um território marcado por constantes invasões de diferentes povos, inclusive dos russos, o que faz com que uma significativa parcela da população ucraniana, principalmente no leste do país, se identifique muito mais com a Rússia e seja composta majoritariamente de grupos étnicos ligados à Rússia. Em algumas porções dessas regiões, o russo é o principal idioma, o que traz uma complexidade ainda maior para a questão, já que há diversos grupos separatistas pró-Rússia nessas regiões, principalmente na região conhecida como Donbás. Com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia independente firmou importantes alianças com os países da Comunidade dos Estados Independentes, composta por ex-repúblicas soviéticas, e também com a OTAN, num claro sinal de tentativa de neutralidade. Porém, acusações do governo ucraniano de aumento constante de tropas russas na fronteira com o país, além da suposta ajuda russa aos grupos separatistas, aumentaram a tensão entre os países. A tentativa de entrada da Ucrânia na OTAN foi um duro golpe para a Rússia, que declarou publicamente não concordar com essa decisão. Imagens de satélites da inteligência norte-americana e europeia demonstram uma grande movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Ao mesmo tempo, algumas ajudas bélicas estão sendo enviadas à Ucrânia para a defesa do território numa possível invasão. Além do governo dos Estados Unidos, outros líderes como Japão, Holanda, Coreia do Sul orientaram para que seus cidadãos saiam o mais urgente possível da Ucrânia. Para o governo americano, a invasão pode acontecer a qualquer momento. Mas quais seriam o desdobramento de uma possível invasão russa ao território ucraniano? É difícil fazer alguns prognósticos, mas dificilmente essa invasão resultará em uma guerra global e uma terceira guerra mundial. Há muitos outros interesses em jogo, pessoal, que dificultariam uma guerra envolvendo os Estados Unidos, os países europeus com destaque aí para Reino Unido, França, Alemanha e a Rússia. Precisamos levar em consideração que alguns elementos econômicos são importantes nesse contexto, como a dependência do gás russo por inúmeros países europeus, além, é claro, da importante máquina de guerra russa.
Nesse contexto, o governo brasileiro que tem viagem programada para a Rússia em fevereiro também não deve tomar lado na questão, já que possui importantes laços econômicos com ambos os lados e, historicamente, tem uma história geopolítica ligada à neutralidade. E você? O que você pensa sobre essa situação? Você acha que a Rússia vai, de fato, invadir a Ucrânia? Você acredita que o Brasil vai tomar algum lado numa possível invasão russa à Ucrânia? Você acredita que esse conflito pode gerar uma terceira guerra mundial? Então aproveite e deixe seu comentário aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e vamos acompanhar os próximos capítulos dessa questão geopolítica de extrema importância para o mundo. Galera, fique atento. A gente fica por aqui, agradeço a sua audiência, sua paciência e até a próxima. Fui!